vai conferir nesta edição. Conheça mais sobre os seus direitos. O assessor jurídico do Sindicato da Alimentação traz mais informações. Saiba sobre o novo piso regional e os novos pisos da categoria da alimentação 2015. Ação sindical. Adelina Macedo relata as atividades da ação sindical na semana que passou. Segurança no trabalho. O técnico em segurança Jackson de Souza relata sobre a importância do uso dos EPIs. Panorama de cinema. Idealizadores de mostra e exibição de cinema independente participam do quadro cultural. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. No quadro O Seu Sindicato, Lair de Matos fala sobre o piso regional e os reflexos na categoria da alimentação 2015. O piso regional, na semana que passou, finalmente teve uma definição legal. No final do ano passado, o governador Tarso Genro encaminhou à Assembleia e esta aprovou por unanimidade um aumento de 16% no piso regional. No entanto, a Federação do Comércio, a Federação das Empresas que atuam no comércio, a Federação Patronal, entrou na Justiça requerendo que fosse suspenso a efetividade do piso regional e conseguiu isso em caráter liminar. No entanto, agora na semana que passou, o Tribunal de Justiça, o Pleno do Tribunal de Justiça, composto por 25 desembargadores, julgou a questão. E, por 17 votos a 8, declarou legal esta lei que havia sido encaminhada pelo governador Tarso Genro e aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa. Com isso, então, ficou definido que o piso para os trabalhadores das indústrias de alimentação no Rio Grande do Sul é de R$ 1.053, valendo já desde o mês de fevereiro. Portanto, todos os trabalhadores das indústrias de conservas e das indústrias do arroz, já desde o mês de fevereiro, devem ter o seu salário mínimo em R$ 1.053. Aqueles que receberam menos do que isso, deverão agora no mês de março ter atualizado o seu salário, portanto deverão receber pelo menos R$ 1.053 e a diferença que ficou do mês de fevereiro. Então o piso na indústria da alimentação a partir de fevereiro é R$ 1.053. Saiba mais sobre os seus direitos. Rovanir Ribeiro fala mais sobre o tema no programa de hoje. O 13º salário é devido a todo trabalhador com um ano de serviço na empresa, de janeiro até dezembro. Os prazos para pagamento são a primeira parcela até 30 de novembro. Se o trabalhador em janeiro pedir por escrito à empresa o adiantamento da metade do 13º por ocasião das férias, está garantido. A segunda parcela do 13º é paga até 20 de dezembro. O trabalhador também recebe o 13º de forma proporcional, contando 1/12 por cada mês trabalhado, ou fração superior a 15 dias. O técnico em segurança do trabalho, Jackson de Souza, fala sobre a importância do fornecimento e dos usos do equipamento de proteção individual. Confira. Vamos falar hoje de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Todos esses equipamentos, eles são regulamentados, existe uma lei, que nós chamamos de Norma Regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho e Emprego. Todo o EPI, ele tem um número, ele tem um certificado de aprovação. Esse certificado dá o direito de este equipamento ser vendido, ou seja, todo equipamento que não tiver este certificado não pode ser colocado à venda, tá? Bem, também esta norma, ela traz obrigações por parte do empregador, né? Aquele que te contrata. Quais são essas obrigações? Primeiro, se você está exposto a um tipo de risco, seja o ruído, seja o pó, ou você está exposto ao calor, ou você vai trabalhar em altura, toda esta atividade, ela vai exigir um tipo de equipamento. Por exemplo, cinto de segurança, luvas, protetor auricular, óculos de proteção e por aí vai. Todos esses equipamentos
O empregador, aquele que te contratou, ele vai ter que te fornecer este equipamento sem cobrar nada, certo? Ele não pode te descontar este equipamento, é grátis, certo? E tem que ser um equipamento novo. Um equipamento não pode ser de outro colega, não pode ser esse equipamento usado, danificado, em perfeitas condições de uso. Bem, para lhe proteger, você precisa utilizar esses equipamentos, porque se você não usar, você pode cair e se quebrar todo, né? Ter esses problemas durante toda a sua vida, ficar inválido, ou se você não usar, quem sabe, o protetor auricular, pode trazer doenças graves, porque doenças agudas e que tem tratamento, mas pode gerar doenças crônicas, que você vai ter que levar para o resto da sua vida. Então, por isso que esse equipamento é importante, tá? Para se fazer o uso. Falamos aqui então da obrigação desse empregador, aquele que te contrata, te fornecer equipamento em perfeito estado de condição e de uso, né? Falamos que sempre que você estiver exposto, né, a algum agente nocivo, o que é isso? Aquele agente que vai te trazer alguma doença, ou que você possa sofrer um acidente, assim atingindo a tua integridade física, tudo isso o empregador, aquele que te contrata, tem que te fornecer equipamentos para prover a tua segurança. Também nós falamos aqui, estou refrisando aqui de novo, dizendo que todo esse equipamento ele tem que ter um CA, Certificado de Aprovação. Com base nesse número você sabe que este equipamento que está nas suas mãos, ele é eficaz e ele está regulamentado. E não pode ser descontado, tá ok? Muito obrigado. No quadro Ação Sindical, você confere as atividades que o sindicato participou na última semana. As atividades dessa semana que passou da Ação Sindical foram visitas em algumas empresas, como a Roseira Pelotas, Frigorífico Extremo Sul, Frigorífico Frigosul e Padaria Docipel. Os motivos que nos levaram são os motivos que acontecem diariamente. Também tivemos na Salgadinhos Pro Lazer. E os motivos são excesso de horas extras, excesso de pagamento incorreto também, o assédio moral. O assédio moral é muito grande nas empresas de alimentação. Eles intimidam, ameaçando a demissão do trabalhador. E desvio de função também, que nós chegamos a marcar uma visita de condições de trabalho pelo desvio de função que está acarretando insegurança no trabalho. E condições de trabalho também, em algumas empresas as condições de trabalho estão muito ruins. Nós agendamos 2 em relação às denúncias que foram feitas. Bom, as empresas recebem as reclamações, elas começam dizendo não é bem assim, mas depois da gente conversarmos, averiguamos bem, e eles acabam dizendo, realmente está acontecendo. E aí nós solicitamos que sejam resolvidos os problemas, e a maioria foram esses encaminhamentos de resolver os problemas que estavam atrapalhando o trabalho, a tranquilidade do trabalhador de poder trabalhar e se sentir bem, voltar para casa tranquilo. Aproveitamos para alertar os trabalhadores que de alguma maneira se sentir prejudicado, que denuncie o sindicato. Não precisa se identificar, é só ligar e colocar o problema que está acontecendo, e a partir daí a ação sindical vai averiguar, tem que identificar o local onde está acontecendo, que nós vamos, a ação sindical, até esse local para tentar resolver o problema. No quadro cultural de hoje você vai conhecer o Panorama de Cinema, mostra de curtas e longas de cinema independente. Lucas de Sá e Guilherme Lucas, realizadores da atividade, falam sobre a proposta. Confira.
Frisson Panorama de Cinema de Pelotas, ele vem com a proposta de trazer filmes que estão rodando nacionalmente e que pela dificuldade de distribuição, eles acabam não chegando aqui em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Então a gente vem com essa proposta de trazer esses filmes para os alunos de cinema e audiovisual da Universidade Federal de Pelotas e alguns olhares interessados que acabam sendo atraídos por essa temática do cinema nacional. A divulgação basicamente está sendo feita através das mídias sociais, pelo Facebook, pelo Vimeo, e a gente criou uma página no Facebook chamada Frisson, Panorama de Cinema de Pelotas, e lá a gente está divulgando as informações. E atrelado a isso a gente está colocando também a vinheta que a gente gravou semana passada, que nessa vinheta a gente escolheu 5 mulheres que trazem um pouco dessa beleza exótica e que através dessa interação com as mulheres a gente trazia um pouco da temática de cada filme. Foram 5 mulheres, uma delas foi do No Poder do Coro, a Thaís Galindo, que a gente buscou um pouco nelas interagir um pouco com a temática de cada filme. E o porquê de cada mulher seria mais ou menos interagir essa questão da representatividade feminina nos filmes, que por exemplo no Ventos de Agosto tem a Dandara, que traz um pouco disso. No Amor, Plástico e Barulho tem a Maeve Jenkins. Em cada filme um pouco a mulher tem uma representatividade bem forte. E a gente acabou atrelando isso à nossa vinheta, porque também é um interesse nosso representar isso com a beleza feminina, essa questão da mulher fatal, essa questão de mostrar um pouco do exótico de cada mulher dentro de si, assim. Do frisson de cada mulher. A curadoria, a gente tentou escolher filmes que se destacaram no ano passado e nesse ano. Cada dia vai ter uma temática. Segunda-feira vai ser exibido O Ventos de Agosto, de Gabriel Mascaro, que é um documentário híbrido sobre o que é o documental, o que é a ficção e a relação do homem com a morte. Vai ter 2 cursos acompanhando, né, como todos os dias, que vai ser o Castilho Armado e História Natural. Na terça-feira vai ter o Nova Dubai, que é um filme do Gustavo Nagre, de São Paulo, que trata essa relação homossexual e a questão da pornografia e a questão também dos espaços urbanos da cidade, né? E os 2 curtas que vão estar acompanhando é o 15, do Maurílio Martins, e o Casa Forte, de Pernambuco, do Rodrigo Almeida. Quarta-feira vai ser exibido o Amor, Plástico e Barulho, da Renata Pinheiro, que é um filme sobre a musicalidade e o tecnobrega, né, do Nordeste. E vai ter 2 filmes acompanhando essa questão do tecnobrega, que vai ser o Encantado Brega do Pará e o Faço de Mim o que Quero, da produtora, né, que é do diretor do Amor, Plástico e Barulho, e do Sérgio Martins, que está dirigindo também, do Petrônio. Quinta-feira vai ser exibido o Brasil S.A., do Marcelo Pedroso, que trata a questão desse falso desenvolvimento do Brasil, que tenta passar para a população que esse Brasil está... Mas é uma questão bizarra, enfim, o filme também vai tratar disso. É quase um musical também, o filme. Os cursos que vão passar o Em Trânsito, do próprio Marcelo Pedroso. No último dia, na sexta-feira, no dia 17 de abril, a temática vai ser em volta do cinema de horror e de suspense, né? Vão ser exibidos 4 curtas de terror da UFPEL, da Faculdade de Cinema, que vai ser o Cianose, do Matheus Estrelo, o Dança Prosaica, do Marcos Reis, do Matheus Nés, e Cada Camilo Albrecht. E fechando essa sessão de curtas vai ser o No Poder do Coro, que foi um filme que eu dirigi aqui em Pelotas, protagonizado pela Gilda Nomati, que já fez vários longas, o Ausência, que estava em Festival de Berlim agora, o Trabalha Cansa, que teve no Festival de Cannes, também num certo olhar, na mostra, e protagonizado também pela Miriam Passani. É um filme sobre a relação dos corpos a relação dos corpos em um prédio, assim. Então seria mulheres interagindo entre esses espaços desse prédio numa questão de sexo e, como posso dizer, quase uma violência latente desses corpos. O filme foi selecionado para alguns festivais legais, tipo o Festival de Brasília, estava na competitiva de curtas e ganhou também melhor imagem no Janela Internacional de Cinema, organizado pelo Kleber Mendonça, o diretor do Som ao Redor. Passou agora também em Toulouse, na França, que é um festival de cinema latino-americano bem massa, que faz um panorama sobre o melhor do cinema latino e tal, na França. Também passou em Portugal, no 18º Festival Luso Brasileiro de Cinema, em Santa Maria da Feira, em Portugal. Mas é isso então, gente.
A mostra é de 13 a 17 de abril, na sala Luiz Simões Lopes, na Lagoa Mirim, na rua Lobo da Costa 447. Venham todos, queridos! E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube. Coloque lá Nossa Luta 1. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá!